Oi, gente! Estou hoje aqui para falar um pouquinho sobre obediência e fé, que são coisas que estão ligadas. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre obediência e fé, vou pedir para você dar o seu like, para você se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito, para você receber mais vídeos, para você deixar seu comentário falando que Deus falou ao seu coração e também para você compartilhar esse link com seus amigos, tá bom? Vamos lá, então. Obediência e fé, elas estão ligadas, porque não tem como a gente obedecer sem a gente não ter fé e sem a gente confiar em Deus. Abraão foi um cara a qual ele decidiu obedecer a Deus. Deus chegou até Abraão e falou com ele antes mesmo de o nome dele ser mudado para Abraão, quando ele era Abrão. E Deus falou para Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, Abraão não tinha noção de onde é que ele iria, para onde é que ele iria, mas ao ouvir a voz de Deus, ele decidiu obedecer. E aí a palavra de Deus fala que ele fez assim como o Senhor ordenou, e ele foi e obedeceu e ele saiu. E à medida que ele obedeceu, que ele deu um passo de fé, ele tão somente viu o operar de Deus sobre a vida dele, e Deus começou a revelar promessas para ele. A obediência vem primeiro, a fé, que é a questão da confiança, as coisas que a gente espera, que as coisas que a gente não se vê, mas que a gente espera em Deus. E a gente precisa ter fé, mas eu só consigo ter fé em Deus, eu só consigo obedecer a Deus se eu tenho fé nele, se eu acredito nele, se eu confio nele. E a partir do momento que eu tenho uma confiança em Deus, que eu tenho confiança naquilo que ele falou comigo, automaticamente eu vou desejar obedecer a ele. Então não tem como a gente dizer que acredita em Deus e não obedece a ele. Se a gente acredita nele, a gente automaticamente obedece. E a fé está ligada à obediência, porque automaticamente, quando nós temos fé em Deus, quando Deus libera algo sobre as nossas vidas, porque Deus liberou uma promessa também na vida de Abraão, mas antes de liberar a promessa, Deus deu uma ordem para Abraão. E a ordem foi: sai da tua parentela, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Deus ainda não tinha mostrado, ou seja, Abraão estava dando um passo de fé, mesmo que os olhos dele naturais não estivessem vendo. Ele tão somente precisava crer, confiar em Deus e ir e dar um passo de fé em obediência à palavra de Deus. E a gente precisa estar em obediência àquilo que Deus ele tem falado ao nosso coração, aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Porque não vai adiantar eu apenas dizer que eu acredito em Deus se eu não faço aquilo que ele tem me mandado fazer. E a palavra de Deus fala que a fé sem obras ela é morta. Então eu preciso colocar a minha fé em ação. A partir do momento que Deus ele libera uma ordem para mim, eu preciso obedecer. E a partir do momento que eu obedeço, Deus ele libera a bênção dele sobre a minha vida. E Abraão tinha uma promessa que ele seria bendito, que as famílias seriam benditas, que Deus abençoaria aqueles que abençoassem ele, que amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. Mas ele precisou obedecer em primeiro lugar. Talvez você tenha uma promessa da parte de Deus, mas você ainda não está obedecendo aquilo que Deus ele mandou você obedecer, e por isso você ainda não esteja vendo as coisas acontecerem em sua vida. Mas é necessário você dar um passo de fé em obediência àquilo que Deus ele tem falado ao seu coração. Então somente deseja obedecer a Deus. Não é muito fácil, mas se você confia no Deus que te prometeu, você vai ver que é a melhor forma de fazer as coisas é obedecer. E Deus ele cumpriu aquilo que falou para Abraão. Abraão passou um processo de espera também até o cumprimento da promessa de Deus, até o cumprimento da palavra de Deus, mas Deus não falhou. Deus ele prometeu e ele cumpriu aquilo que ele havia destinado, falado para Abraão. E hoje nós estamos aqui e nós estamos vendo que a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão, e a promessa que Deus ele tem para minha vida, para sua vida também vai se cumprir, mas nós precisamos obedecer. Se eu obedeço a Deus, eu vou ver as bênçãos dele sobre a minha vida. E a promessa se cumprir não vai ser bênção só para mim. A promessa se cumprir não vai atingir as pessoas que estão à minha volta também. Ou seja, a bênção que Deus havia liberado na vida de Abraão não era apenas só para ele, mas para
descendência toda, para uma nação toda, para mim, para você. E a palavra fala que Abraão creu contra toda a esperança e isso foi lhe imputado por justiça. Ou seja, ainda que aos olhos naturais dele nada estivesse acontecendo, ele continuava crendo, ele continuava determinando, acreditando, confiando que Deus iria fazer acontecer. Então que você também acredite, que você obedeça também a voz de Deus e entenda que a obediência está ligada à fé. Se você tem fé em Deus, Deus ele vai pedir para você fazer algo e você precisa obedecer a ele, tá ok? Deus abençoe vocês e até a próxima.